Olá, seja bem-vindo à nossa aula de Teologia do Novo Testamento, livros de Lucas e Atos, né? A Teologia de Lucas e Atos, nossa pós-graduação em Teologia do Novo Testamento. Espero que você esteja aproveitando o curso, melhor dizendo. Essa aula, que é a sua primeira dessa disciplina, é uma espécie de aula extra, além das aulas básicas, mas talvez a principal de todas elas. É a apresentação do professor, não por causa disso, mas por ser a apresentação da ementa do curso, tá? Isso é uma coisa que eu fui aprender mais tarde na vida e que eu queria evitar que você aprendesse tarde se já não aprendeu. A apresentação da ementa de um curso, especialmente um curso de pós-graduação, é sem sombra de dúvidas o lugar no que diz respeito às aulas expositivas em que você obtém o maior valor adquirido durante as aulas. O que eu estou querendo dizer com isso? Você paga um determinado valor por esse curso, uma quantidade financeira que você investe, você se comprometeu, não apenas com finanças, mas também parte do seu tempo com isso. Você quer algum retorno, você quer algum valor em troca. O lugar onde você obtém maior valor quando pensando nas aulas expositivas é na exposição da ementa, ou até mesmo o maior valor que você obtém é quando você recebe a ementa em mãos, desde que você saiba utilizar essa ementa. E o que eu vou fazer aqui nessa nossa aula extra, digamos assim, é te ensinar a navegar na ementa dessa disciplina. Eu vou fazer isso nas outras disciplinas que eu ministrar no curso também, então você terá revisões desse procedimento, mas esse procedimento agora é o que realmente vale a pena do curso. Até por ser um curso à distância e com um número não tão elevado de horas aula em vídeo, esse momento aqui é um momento no qual as instruções são valiosas para que esse curso tenha repercussão nos outros momentos que compõem as horas de estudo. A ementa ela é um guia para isso. E então nós vamos dar uma olhada com profundidade na ementa que você está vendo aqui do meu lado. Ela vai aumentar em tamanho para ficar mais fácil de você ler, mas você tem também a sua própria ementa em PDF para que você possa ler e então você possa acompanhar qual que é o nosso intuito, qual que é o propósito da nossa ementa e como esse documento aqui vai te orientar, até mesmo ensinar, e talvez a palavra melhor utilizada fosse guiar no processo de pesquisa e aprendizado. Tá certo? Então vamos lá, deixa eu aumentar o tamanho da exibição aqui. Ó, agora está um pouquinho maior, e nós vamos aqui, o que eu vou fazer? Vamos aumentar aqui o zoom, para que você... Olha só, ficou mais legal aqui agora, né? Ficou mais fácil de ler aqui agora. Então, nós temos aqui o nosso conteúdo programático. Nós teremos 5 aulas. Nessas aulas, nós vamos abordar 5 temas. Lucas, historiador, cientista ou teólogo, a respeito da composição redacional, tanto do Evangelho de Lucas quanto do livro de Atos dos Apóstolos, estilo de redação dentro do contexto da Antiguidade Clássica. Esse é um dos nossos grandes temas. Por que esse é um dos nossos temas? É bom que você saiba. Esse é um dos nossos temas porque esse é um dos grandes focos da pesquisa lucana nos dias atuais. Nós vamos entender daqui a pouco quem que encabeça esse tipo de desenvolvimento, mas a gente vai abordar esse tema precisamente porque nós estamos falando de um dos grandes temas da academia hoje. Esse é um curso de pós-graduação, portanto, você não deve sair dele sem ter mais ou menos uma atualização do que está sendo discutido em ambiente acadêmico. E que tipo de literatura
é o Evangelho de Lucas, que tipo de literatura é o livro de Atos dos Apóstolos, é uma dessas grandes discussões. Na nossa segunda aula, nós teremos o tema da Cristologia lucana. Se você já passou por um seminário, por uma faculdade de teologia, possivelmente nas suas aulas de Novo Testamento, de teologia do NT, você tenha, ou talvez de introdução ao Novo Testamento, você tenha escutado que os evangelhos sinóticos apresentam uma cristologia baixa, enquanto o evangelho de João apresenta uma cristologia alta. O que eu quero mostrar é que na academia hoje se fala em uma cristologia alta também no evangelho de Lucas. A gente vai observar isso um pouco melhor nessa nossa segunda aula. Terceira aula, excluídos, pobres, mulheres, publicanos. Como a questão daqueles que são deixados à margem, ela é abordada no Evangelho de Lucas, é uma das questões centrais em Lucas. A nossa quarta aula diz respeito a como Lucas e Atos são utilizadas, principalmente no desenvolvimento moderno da teologia pentecostal. Nós vamos falar da pneumatologia lucana. E por fim, na nossa quinta aula, nós vamos apresentar desafios de Lucas e Atos para a igreja contemporânea. A ideia é que, a partir desses exercícios, você encontre temas de maior interesse e pesquisa para você. E, eventualmente, se apaixone pelo Evangelho de Lucas e pela pesquisa acadêmica no Evangelho de Lucas, pela pesquisa acadêmica no livro de Atos dos Apóstolos. O nosso propósito é elucidar a agenda redacional de Lucas, porque que ele redigiu da maneira como redigiu, na composição do seu Evangelho e do livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos dar especial ênfase para os principais elementos teológicos decorrentes da leitura do texto. A cristologia, a questão dos excluídos, a pneumatologia. Cada um desses temas é decorrente, nasce a partir do texto, da leitura dele. Nós vamos exercitar em grande medida. Além de tratar da discussão literária acerca do lugar do relato lucano em meio à produção de artefatos culturais da Antiguidade Clássica. Em outras palavras, na Antiguidade Clássica existiu uma grande produção de documentos. Como os documentos que Lucas redigiu se encontram do ponto de vista literário em relação a esses documentos da Antiguidade Clássica, como eles dialogam entre si. Nosso objetivo é levar você a repensar. Claro, essa é uma pós-graduação, então certamente você já pensou, já tem ideias a respeito de Lucas e Atos. Então, repensar não significa necessariamente mudar a sua opinião, nem mesmo revisar aquilo que você já pensa, mas revisitar e, eventualmente, mudar uma ou outra opinião, corrigir um ou outro erro, ou mesmo ser apresentado a uma ou outra nova perspectiva, jeitos de olhar diferentes, mais ricos, mais profundos, ou talvez apenas revisitar mesmo e chegar à conclusão que tudo aquilo que você já sabia ia mais ou menos numa direção razoável, inteligente e saudável. Repensar os principais temas lucanos, revisitando abordagens sincrônicas e diacrônicas de Lucas e Atos. Então, nós vamos aqui usar de exegese de terceiros. O curso não se dedica a você produzir exegese, pelo menos não no primeiro momento, mas utilizaremos terceiros que estão fazendo exegese, tanto do ponto de vista bastante diacrônico, olhando para textos bastante circunscritos a pequenos trechos, quanto gente que está pensando no livro de Lucas e de Atos dentro do todo da literatura bíblica, ou grandes trechos numa abordagem mais sincrônica. Tá? Para isso, nós temos uma bibliografia básica, que é obrigatória, seguindo o modelo, claro, do restante da nossa pós-graduação. Nós temos uma bibliografia básica, que é obrigatória, e uma bibliografia complementar, que é opcional. E agora eu vou me dedicar a explicar o que é essa bibliografia obrigatória
e explicar como se comportar em relação a essa bibliografia opcional. É a bibliografia que vai compor a maior parte do seu estudo e não as aulas em vídeo. As aulas em vídeo são fundamentais, são importantes, eu espero que você goste, que seja um deleite para você, mas é a bibliografia que é o crème de la crème, é o motivo pelo qual você está fazendo esse curso. É essa bibliografia montada com muito suor e muito carinho que realmente vale aquilo que você está investindo no curso, seja em termos financeiros ou em termos de tempo. É isso que fez o professor de vocês estudar o tanto que estudou. Ter a capacidade de condensar em um material bibliográfico um grande tema como é a teologia lucana. Para você se dar bem nesse curso, é óbvio que você vai ter que se engajar com o texto de Lucas e Atos. Você não pode sair de um curso de pós-graduação sem ter feito o esforço básico e fundamental. Portanto, a leitura bíblica de Lucas e Atos deve ser feita integralmente, pelo menos 2 vezes. Pelo menos 2 vezes. Eu diria que a leitura de Lucas e Atos, durante o período no qual você vai se dedicar a esse curso, deveria ser feita diversas vezes, tantas quantas possíveis. Você deveria ler Lucas e Atos durante esse período, todos os dias, e reservar na sua agenda um horário extenso para isso. O mínimo 2 vezes. Eu prefiro que você leia o texto mais vezes e deixe a literatura complementar, por exemplo, para mais tarde, afinal de contas, essa ementa vai ficar com você para sempre. Os livros não vão fugir. Eu prefiro que você se dedique mais tempo lendo o texto bíblico do que, por exemplo, se dedicando à literatura complementar. Mas o mínimo 2 vezes, sendo pelo menos uma delas numa versão com a qual você não tenha familiaridade. Em outras palavras, a sua primeira leitura pode ser na sua tradução favorita. Tá? Pode ser na sua tradução favorita. A sua segunda leitura deve ser numa versão com a qual você não tem familiaridade, que você não costuma usar. Talvez até mesmo que você não goste. Por que que a gente está propondo isso? Por que que essa proposta é importante? Porque a leitura de um texto que você já está habituado, que você já está acostumado, que você já sabe onde estão aquelas palavras, quando você lê o mesmo texto com outras palavras, isso desperta o seu olhar para nuances que antes você estava viciado e não estava olhando. Então, preferencialmente, idealmente, eu gostaria que você tivesse uma preocupação com a leitura de uma versão que você não tem costume. E aqui eu quero propor as versões recomendadas para esse exercício. Você pode usar outras traduções que não estejam aqui, mas eu gostaria que você usasse uma delas. Então, a primeira delas, a que você está acostumado, geralmente, a pessoa deve estar acostumada ou com a revista atualizada, ou com a revista corrigida, ou com a NVI, dependendo da tradição aí que você segue, alguns com a corrigida e fiel. Para o nosso exercício aqui, nós somos uma pós-graduação. Eu gostaria que você usasse Bíblias que utilizaram a versão crítica do texto para fazer a tradução. Seria importante. A sua segunda leitura pode ser em qualquer uma dessas versões que você não esteja acostumado. Então, Almeida século XXI, Almeida revista atualizada, revista corrigida, Nova Almeida atualizada, pode ser NVI, NVT, Bíblia de Jerusalém, King James atualizada, tradução ecumênica brasileira, nova tradução linguagem de hoje, ou a mensagem, todas elas usam um texto crítico, ok? Se você possuir a habilidade de ler no texto grego, você faz a primeira na versão que você está habituada, e a segunda leitura você pode usar o texto grego, ou quem sabe uma interlinear. E as versões que eu sugiro que você use
seja a versão gratuita da SBL, que é a SBL GNT, o grego do Novo Testamento, não, Novo Testamento grego da SBL, essa versão é gratuita, ou se você possuir na sua casa o BS de quarta ou de quinta edição, ou a Nestle Aland de 27ª ou 28ª edição, quem sabe ler o texto grego sabe do que eu estou falando aqui. Em inglês pode ser a Net Bible, pode ser a NIV, a minha preferência é que você leia na New Revised Standard Version, que é a tradução mais utilizada em ambiente acadêmico, tá? Pode ser a ESV, pode ser a The Message, enfim, sua segunda leitura. Não faça a primeira leitura na mensagem, nem na NTLH, tá? Mesmo que essas sejam as versões que você esteja mais habituado. Eu aceito a mensagem NTLH como segunda leitura, não como primeira. Estamos combinado? Livros obrigatórios, comentário de Lucas, do James Edwards, pela Shed Publicações, é um selo editorial da Vida Nova, fácil de conseguir, tem na Amazon, tranquilo. Isso é a parte de Lucas. A parte de Atos, comentário da Ragnus, é pequenininho, rápido de ler, profundo, bom. Do Rusto Gonzalez, Atos, o Evangelho do Espírito Santo, tá? Literaturas que são razoavelmente recentes, bem atualizadas, fáceis de ler, são as duas leituras obrigatórias. Além disso, os seguintes artigos acadêmicos que eu disponibilizarei para vocês: Liderança Judaico-Helenística de Atos, capítulo 6, da Fides Reformata, Jair Almeida Júnior, João Paulo Tomás de Aquino, Bem-aventurados os pobres e ai dos ricos. Perceba que isso tem relação com os temas teológicos que nós estamos estudando. Olha a nossa aula 3 aqui, excluídos, pobres, mulheres e publicanos. Olha a questão dos excluídos aqui com João Paulo Tomás Aquino, também no artigo da Fides Reformata, que é a revista acadêmica do seminário Andrew Jumper, né? Bem-aventurados os pobres e ai dos ricos, lendo Lucas 6, 20 e 24 em contexto. Os artigos do François Bovon, Studies in Luke, Acts, Retrospect and Prospect, da Harvard Theological Review, será traduzido. Importante, esses artigos, eles são, no caso da Fides Reformata, abertos, e no caso dos artigos em língua estrangeira, eu tenho a autorização para utilizá-los em sala de aula, desde que eu os traduza. Isso significa que você não deve compartilhar com outras pessoas. Eu tenho autorização dos autores para fazer isso, ok? Tá. Então, HTR, Harvard Theological Review, François Bovon, um dos principais eruditos lucanos do século XX, da segunda metade do século XX, artigo de 1992 que muda o campo, transforma o campo e confere um excelente... transforma o campo é um exagero, mas que nos dá um excelente sumário do que está acontecendo na academia, estudos em Lucas e Atos, retrospecto e prospecto da Harvard Theological Review. Daniel Marguerat, erudito da Universidade de Lausanne, ainda vivo. La mort d'Anania et Saphira dans la stratégie narrative de Luc. Então, nós vamos estudar a morte de Ananias e Safira dentro da estratégia narrativa de Lucas. O que me interessa aqui não é o episódio de Ananias e Safira, mas a estratégia narrativa de Lucas, que o Daniel Marguerat nos concede aqui. David Mosner, Luke as Trade and Hermeneute, Novum Testamentum. Então, novamente aqui, a hermenêutica lucana. Isso tudo vai te dar uma noção de qual é a estratégia de Lucas como redator. E isso diz respeito ao nosso primeiro capítulo aqui, nossa primeira aula. Lucas, historiador, cientista ou teólogo. Eckhard Schnabel, Contextualizing Paul in Athens, the proclamation of the gospel before pagan audiences in the Greco-Roman world.
a situação de Lucas no ambiente da literatura clássica. Além disso, você terá 2 resenhas para ler, também traduzidas para o português. Uma do Richard Pervo. Você não pode sair de uma pós-graduação em Novo Testamento que tem uma disciplina em Lucas Atos sem conhecer François Bovon e sem conhecer Richard Pervo, 2 dos maiores comentaristas de Lucas e Atos. E aqui ele faz a resenha de uma tese de doutorado que modificou o campo e foi publicada, né, da Loveday Alexander. Ele faz a resenha para aquele que é o jornal de publicação acadêmica em literatura bíblica e em exegese mais importante do planeta, que é o JBL. O Journal of Biblical Literature é o jornal acadêmico de maior renome na área de exegese no mundo, é o jornal acadêmico da Sociedade de Literatura Bíblica, da SBL. E aqui o Richard Pervo faz uma resenha, são 2 páginas, do livro que talvez seja a publicação mais importante, específica no Evangelho de Lucas e Atos nos últimos 30 anos. Tá? O prefácio ao Evangelho de Lucas, convenções literárias e sociais no contexto dos prefácios aí de Lucas e Atos, da Loveday Alexander. O hábito de ler resenhas fará com que você entenda por que livros são importantes. Por que aquele livro ali é um livro importante? O hábito de ler resenhas te dará isso. Você não pode sair de um curso desse sem ler François Bovon, sem ler Richard Pervo e sem saber quem é Loveday Alexander. Então, na leitura dessa resenha, você vai ter um contato com o Pervo e a Loveday Alexander ao mesmo tempo. E também o Max Turner, A Theology of Luke and Acts, by Darrell Bock, para a revista Pneuma, de 2014. Por quê? Porque no campo evangelical conservador, muito embora eu seja um aliancista, a minha teologia é pactual, eu sou um presbiteriano, eu devo reconhecer que o Darrell Bock, que é um dispensacionalista progressivo, é aquele que produz material mais prolífico e talvez mais profundo a respeito de Lucas e Atos. E, portanto, ainda que nós não tenhamos em língua portuguesa tanta coisa do Darrell Bock específico, tanta coisa específica nessa área de Lucas e Atos, também não podemos passar por um curso desse sem nada do Darrell Bock. Então, nós temos aí uma resenha do Max Turner sobre o principal livro do Bock nessa área. Então, tudo isso daqui é literatura obrigatória. Tudo isso daqui é literatura obrigatória. É coisa pra caramba. E claro, você vai acomodar essa literatura da maneira como te for mais conveniente, tá? Mais conveniente. Os comentários do Edward e do Gonzalez, eu diria para você que eles são menos importantes do que os artigos e as resenhas. O que eu estou querendo dizer com isso? Que você não deve ler os comentários? Não, se eu coloquei os comentários ali, eles estão lá para serem lidos. Mas eles podem ser lidos de maneira menos detida. Eu não vou cobrar de vocês uma literatura detalhadíssima desses comentários. Você pode fazer isso de maneira menos detida, mais descontraída, mais prazerosa, como leitura de final de semana. Agora, os artigos eu realmente gostaria que você você se detivesse com atenção neles. Com tanta coisa assim, você ainda vai colocar a bibliografia complementar? É aqui que o jogo começa a ficar interessante. É aqui que a coisa começa a ficar muito legal. É aqui que o seu curso começa a se pagar. O que eu estou querendo dizer? A bibliografia complementar. Isso que eu vou falar agora serve para a bibliografia principal também. Ela não está aí para você concordar com ela. Ela está aí para apresentar a você o que a academia tem discutido. Estamos num curso de
pós-graduação. Alguns dos retoques, inclusive, que devem ser feitos a alguns desses autores serão feitos durante as aulas. Dito isso, a bibliografia está aí para que você saiba aquilo que é discutido na academia, e sendo alguém que tem um título de pós-graduação em Novo Testamento, quando alguém perguntar a você o que você pensa a respeito da teologia lucana e determinado autor que fala da teologia lucana, você terá conhecimento de primeira mão para poder dizer, olha, eu acho que ele é um pensador interessante nesse ponto, e aqui e ali eu acho muito complicado. Aqui e ali eu acho que ele erra por causa do motivo X e Y, mas de primeira mão, porque você sabe, porque você conhece. Portanto, você está sendo apresentado aqui aos principais pensadores e comentaristas e acadêmicos dessa área. Como brasileiro, seria pouco sensato da minha parte se eu não apresentasse vocês, por exemplo, ao João Paulo Tomás Aquino. Por isso tem um artigo dele aí. Ele é um dos grandes pensadores de evangelhos que nós temos no contexto brasileiro. Pouca gente o conhece, mas isso é verdade. Portanto, ele está aqui. Significa que você deva concordar com tudo que ele escreve? De maneira nenhuma. Muito embora seja alguém com quem eu concordo muito. Mas quando nós lemos Bovon, quando nós lemos Marguerat, quando nós lemos o Pervo, e o que ele diz a respeito da Loveday Alexander, nós vamos nos deparar com autores de perfis mais críticos. E, evidentemente, dentro da nossa confessionalidade, nós chegaremos a pontos de discordância com esses autores. É bom que cheguemos. E que saibamos formar nossa própria opinião a respeito dessas coisas. Dito isso, isso serve também para a bibliografia complementar. E o que eu não quero que você faça? O que eu não quero que você faça é que você compre livros da bibliografia complementar. Se possível, não compre nem mesmo os livros da bibliografia básica. Se você tiver acesso a uma biblioteca ou a um pastor que tenha os livros da bibliografia básica ou amigos que possuem esses livros, use esses livros. Se você gostar, compre e tenha na sua prateleira. Na bibliografia complementar, nem mesmo isso. Na bibliografia complementar, o que eu gostaria que você fizesse é o seguinte procedimento. Vá até o Google Books. Google Livros. Digita o nome do livro aqui. Lá na caixinha de busca. E aí você vai lá no Google Books e vê se ele está aberto em parte. Se ele estiver aberto em parte, lê só a introdução, para você saber do que o livro se trata. Dá uma olhadinha no sumário. Quem sabe você se interessa por algum dos temas que está sendo tratado. Isso vira um tema de pesquisa para você. É para isso que a bibliografia complementar está aqui. Para que você tenha acesso às coisas. Ah, Vitor, mas eu não sei inglês. Tá tudo em inglês aqui. Google Tradutor. Veja se você consegue tirar um print das páginas ali no Google Books. Tem programa que pega esses prints, transforma em letra, joga no Google Tradutor. Meu inglês não é tão bom? Treina teu inglês. O inglês é útil para tanta coisa, não só para teologia. Tá? Então, Loveday Alexander, ela tem comentários em Atos. Percebe que tem diversos livros dela aqui na nossa bibliografia, porque ela foi, de fato, ela é, na verdade, de fato, extremamente relevante para o campo no que diz respeito a Lucas e Atos, né? Teóloga anglicana importante. E então aqui nós temos alguns comentários dela e a tese clássica dela de doutorado, o prefácio ao Evangelho de Lucas. Vocês não precisam ler, até porque vocês vão ler a resenha do Pervo desse livro da Loveday Alexander. Kenneth Bailey, As Parábolas de Lucas. Um livro bastante interessante, útil. Como eu disse a vocês, Darrell Bock, entre evangelicais conservadores, o mais prolífico autor que nós temos em Lucas e Atos. Então nós temos aqui
os principais livros dele na área. François Bovon. E aí, com Bock, Love de Alexander e François Bovon, esses três, nós estamos aí tratando dos principais autores em Lucas e Atos. Luke Timothy Johnson, importante também. Robert Tannehill, tá? Outro autor importante também. E, por fim, aqui, o N.T. Wright, com Jesus and the Victory of God. Esse livro está aqui. Poxa vida, N.T. Wright, ele não é complicado e tal. Na Teologia Paulina, como nós veremos em Teologia Paulina 2, o Tom Wright realmente tem pontos que precisam ser lapidados e aparados. No que diz respeito a Jesus histórico, entretanto, ele é um mocinho e não um bandido. Ele joga do lado de quem é mais confessional. E os argumentos dele a respeito de Jesus histórico são extremamente bem-vindos para quem tem uma teologia mais conservadora. Como o nosso curso não está abordando Jesus histórico dentro de Lucas e Atos, perceba que nas 5 aulas aqui nós não temos, Jesus and the Victory of God vem como essa peça literária que supre essa necessidade. Você precisa ler Jesus and the Victory of God? De maneira nenhuma. Mas o dia que você quiser um bom suporte, um bom apoio conservador a respeito da pesquisa pelo Jesus histórico, em especial como Lucas se situa dentro dessa pesquisa, o lugar para encontrar é aqui, é o Tom Wright, Jesus and the Victory of God. Tá certo? Essa foi a nossa leitura de ementa. Aqui nós temos, acredito eu, os principais autores da atualidade nessa área, tá certo? Temos aqui gente das mais variadas posições. A gente tem o Joseph Fitzmyer, por exemplo, que é um católico. Nós temos o David Garland, que é um reformado. William Hendrickson, que é um reformado ainda mais pronunciado do que é o David Garland. Temos a Love de Alexander, que é uma anglicana com um perfil mais crítico. Enfim, essa é a apresentação da nossa ementa. Saiba que a nossa bibliografia básica é também um pouco mais conservadora, mas não deixe de conhecer aqui os principais autores que nós temos nessa área, tá certo? Eu vou ficando por aqui até a nossa próxima aula, quando nós veremos o que mesmo? Tá aqui na ementa, Lucas, historiador, cientista ou teólogo, certo?